E aí, pessoal, voltamos então, para a nossa segunda videoaula sobre a história de Santa Catarina, como parte aí desse nosso kit de aulas especiais. Lembrando que nós já tivemos a parte 1, então caso tu não tenha assistido, vai lá, assiste ela primeiro e vamos nessa! Assim, pessoal, nosso primeiro assunto dessa nossa segunda videoaula diz respeito à continuação, do tema que nós estávamos tratando no final do vídeo 1, que é a continuidade da colonização do território de Santa Catarina. Ah, senhor, mas ainda tem mais para falar sobre isso? Tem mais alguns pontos importantes, beleza? A gente vai falar agora de alguns outros elementos que não dizem respeito só a essa colonização portuguesa. A começar pela população negra, pela história da população negra em Santa Catarina. Vale lembrar que, não sendo um estado destaque ali no sistema de plantation, quando a gente falar do sistema da escravidão em Santa Catarina, possivelmente vai ser feita a referência ao contexto da chamada escravidão doméstica ou escravidão utilizada no meio urbano, certo? Houve sim escravidão em Santa Catarina, ainda que não, principalmente ali no sistema de plantation, ok? Um segundo ponto importante sobre isso é que algo que também ajudou nesta colonização, ocupação do território, foi o estabelecimento de quilombos, aquelas comunidades, para onde iam pessoas negras, fugitivas da situação de escravidão, mas também uma série de outras pessoas, que não podiam ali viver, dentro desse meio colonial normal, digamos assim, e encontravam ali no contexto dos quilombos um refúgio. No caso de Santa Catarina, nós temos dois exemplos principais que é legal vocês lembrarem com carinho. O quilombo do Alagoa, que fica na Lagoa da Conceição, Floripa, e o quilombo da Enseada do Brito, em Palhoça, certo? Lembrar da menção aí esses dois quilombos, que começam aí nesse período de colonização de Santa Catarina. Depois a gente vai falar um pouco de alemães, beleza? A gente vem aqui agora para falar deles, da colonização alemã, e ela já começa a remeter no contexto do século XIX. Lembra? Quando a gente fala dessa imigração italiana, alemã para o Brasil, a gente geralmente já está falando do século XIX e século XX. Só que aqui a gente tem até um começo bem anterior, é no século XIX, mas bem no comecinho do século XIX, em 1829, com o estabelecimento da primeira colônia alemã, que era a colônia de São Pedro de Alcântara. Na sequência, entre as décadas de 1830, 1840, 1860, nós vamos ter o estabelecimento de várias outras colônias alemãs na região. E que região é essa que a gente está falando especificamente? Aquela região de transição entre o litoral e o Planalto. Lembra principalmente aquela região que a gente falou ali antes como ocupada pelos Schottlands, principalmente. Beleza? Então, a colonização alemã facilita, ajuda nesta integração aí entre estes territórios. De destaque, cidades de colonização alemã, aí, vale lembrar desta região que a gente está tratando, Blumenau e Joinville, beleza? Por fim, gurizada, eu queria falar um pouco para vocês sobre a colonização do oeste de Santa Catarina, principalmente do extremo oeste, que também vai ser por alemães, mas, como eu falei para vocês, as rotas por dentro de Santa Catarina, entre a região mais baixa e a região de Planalto, não eram tão fáceis assim, não eram tão comuns de acontecer, durante muito tempo praticamente não aconteceu. Então a colonização do extremo oeste de Santa Catarina, ela é feita principalmente por alemães, sim, mas alemães que vieram migrando do Rio Grande do Sul, ou seja, comunidades alemãs que já estavam estabelecidas no interior do Rio Grande do Sul e que vão migrando cada vez mais para o norte, ok? Bueno, vamos lá dando continuidade então, e a gente chega no nosso terceiro e último ponto destas videoaulas especiais, Eu disse primeiro história indígena, depois colonização e por fim estudar algumas das revoltas e conflitos.
E aí, dentro disso, vamos falar primeiro das que aconteceram durante o período colonial e o período imperial da história do Brasil. Para começar, a gente cita o caso da invasão espanhola, que em 1877 vai acontecer sobre a cidade de Desterro, atual Florianópolis. Vão ser 9.000 espanhóis que, sem muita dificuldade, vão conseguir rapidamente tomar o controle da cidade. E aí vocês vão me perguntar, mas por que eles estavam fazendo isso, professor? E eu digo para vocês, tem que lembrar do contexto de disputas entre Portugal e Espanha que estava, se sucedendo aqui, principalmente na região sul do país. Eu já contei isso para vocês, quando a gente trabalhou, esse tema, mas agora aqui a gente repete, que em 1750 aconteceu o chamado Tratado de Madrid, que determinou que boa parte do território, por exemplo, do que hoje a gente conhece como Santa Catarina e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pertencessem já a Portugal. Então foi um tratado, que foi um negocião para Portugal. Entretanto, esse tratado previa a devolução da colônia de Sacramento para os espanhóis. Sabe, colônia de Sacramento, a que foi fundada pelos portugueses no extremo sul do que atualmente é o Uruguai, às margens do Rio da Prata, de frente ali para Buenos Aires. E essa colônia portuguesa deveria ser passada para os espanhóis. Só que, como os termos do tratado previam que a região do interior do Rio Grande do Sul, a região das Missões, passasse para Portugal e as comunidades indígenas e jesuítas que ali viveram iniciaram um movimento de resistência, buscando não se entregar, não entregar ali aquela região e dando origem ao que ficou conhecido como Guerras Guaraníticas, isso atrasou, digamos assim, Portugal ter a plena posse sobre a região das Missões. Como isso aconteceu, Portugal também atrasa a devolução de Sacramento. Então, a invasão espanhola a Desterro, ela foi uma estratégia espanhola para pressionar os portugueses a devolverem logo a colônia de Sacramento para os espanhóis. Por isso eu coloquei ali para nós. Tratado de Santo Ildefonso, vai ser em 1777 mesmo, o Tratado de Santo Ildefonso, troca Desterro pela colônia de Sacramento. Beleza? Na sequência, eu quero contar para vocês já de um conflito que acontece durante o período do Brasil Imperial, durante o período regencial. Beleza? Vai estourar aqui no Rio Grande do Sul a Revolta dos Farrapos. Um movimento que defendia maior autonomia para a região, tinha queixas em relação a como o governo imperial tratava aqui a região sul do país, em questão de impostos, em questões de políticas pensadas para a região. E foi um movimento revoltoso que chegou até mesmo a ter um caráter separatista. Afinal de contas, se fundou no Rio Grande do Sul a chamada República do Piratini. Beleza? E aí, gente, a Revolta dos Farrapos, ela foi a revolta mais duradoura de todas as revoltas do período regencial. Ela durou de 1835 até 1845. E ela teve desdobramentos, ela se expandiu também para o estado vizinho, Santa Catarina. Ok? E neste desdobramento, ele vai acontecer principalmente com os revoltosos farroupilhas ampliando também o seu domínio, a sua influência sobre Santa Catarina. O que vai acontecer a partir de alguns conflitos, de algumas vitórias importantes ali dos farroupilhas, como foi o caso da tomada de Laguna, que vai ser promovida ao mesmo tempo pelo Davi Canabarro e pelo Giuseppe Garibaldi, por terra e por mar. Beleza? Aí, em Santa Catarina, vai ser fundada a chamada República Juliana, uma também república separada do Brasil, independente, e próxima ali, ligada à República do Piratini, que era o Rio Grande do Sul, ok? Só que a República Juliana ela não teve uma vida tão longa, ela durou ali apenas de 1839 a
1840, né? Eu vi que eu coloquei ali no slide 1940, né? Não, é 1840. Né? Tem uma existência ali, né, de um período mais ou menos de um ano, certo? Vamos lá, então, adiante. A gente continua falando de revoltas e conflitos, mas a gente já chega no período do Brasil República, especificamente o período da Primeira República ou República Velha. E o que a gente tem de treta para falar aqui nesse caso? Bom, para começo de conversa, a gente vai falar sobre um caso, né, que a princípio parece não ter muito a ver com história de Santa Catarina. Eu já comentei isso para vocês em aula, né? Mas no Rio Grande do Sul vai estourar a chamada Revolta Federalista, certo? Que tinha um caráter, né, defendendo maior autonomia da região, defendendo os interesses de latifundiários do interior da região da campanha e que era muito contra o governo militar autoritário positivista que estava estabelecido no Rio Grande do Sul e também no país com a presidência do Floriano Peixoto. Esse caráter autoritário também vai gerar descontentamentos dentro do próprio exército, né? Com a revolta da Armada, que foi um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro e também representava aí uma oposição ao Floriano Peixoto. Bueno, tu deve estar te perguntando agora, mas aí, né, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quem prestou atenção, eu já contei um pouco disso em aula, né? O que acontece? No Rio Grande do Sul, a gente tinha essa disputa que era entre os chamados federalistas e os republicanos, que representavam mais esses militares aí ligados ao governo. Esses caras, eles vão buscar se unir aos rebeldes da revolta da Armada no Rio de Janeiro. Né? Perceberam que tinham pautas ali em comum, perceberam que podiam se juntar, né, contra este governo do Floriano Peixoto, e eles decidem então encontrar-se em Desterro, né? Galera da revolta da Armada do Rio de Janeiro vai para Desterro também, certo? Se une com essa galera da Revolução Federalista e o objetivo era então criar, né, uma nova república que unificaria Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Olha aí, né, essas intenções rebeldes, né, aparecendo mais uma vez. Só que essa conspiração também acaba chegando aos ouvidos do Floriano Peixoto, do governo brasileiro, que vai coordenar uma dura campanha de repressão na região. O coronel Moreira César, enviado por Floriano Peixoto, que já tinha atuado, né, numa série de repressão a outros conflitos também, né, em outras revoltas pelo país, o coronel Moreira César ele vai promover um verdadeiro massacre na região, né, matando muitas pessoas ali, né, que eram suspeitas de fazer parte, né, desse movimento revoltoso e instaurando um clima de terror na região, né, muitas vezes ali invadindo casas, né, promovendo tortura, prendendo pessoas, fazendo questionamentos, mesmo depois que o movimento rebelde parecia já estar acalmado, digamos assim, parecia, né, que não se tinha mais uma atividade rebelde, mas esta repressão continuava. É nesse contexto que o presidente da província, como era chamado, né, perdão, presidente do estado, né, de Santa Catarina, né, o governador, né, o Hercílio Cruz, tá, o que seria, né, atualmente governador de Santa Catarina, ele decide então promover uma homenagem a Floriano Peixoto, né, rebatizando a capital Desterro com o nome de Florianópolis, como uma demonstração aí de lealdade, certo? Adiante, então, a gente continua falando, né, desse período da Primeira República para contar um dos conflitos mais importantes da história do Brasil, que foi a Guerra do Contestado, que aconteceu entre 1912 e 1916. Este conflito tem a ver principalmente com a exclusão social e com a reivindicação ali, né, pelo direito à terra, pelo direito a uma vida digna de parte da população camponesa interiorana catarinense, né, que vai estar ali sofrendo com uma série de questões, beleza?
Para explicar isso melhor, eu preciso contar um pouco do contexto, né? E aí isso talvez vocês já tenham visto comigo recentemente em aula, porque a gente está trabalhando esse período da Primeira República. Existia essa chamada aí região do contestado, né? Que está apresentado ali para vocês no mapa de forma bem ampla, né? Como considerando praticamente todo o oeste, né? de Santa Catarina, que era uma região em disputa judicial, em que tanto Santa Catarina quanto Paraná reivindicavam para si, né, o direito sobre este território. Não é esta a causa da Guerra do Contestado, tá? Não foi um conflito entre Santa Catarina e Paraná pela posse da região, mas guarda essa informação. Por quê? Vai ser construída, né, nesta época, e está aparecendo ali no mapa também para vocês, uma estrada de ferro, né, que vai ser construída pela Brazil Railway Company, ok? E para construir essa estrada de ferro, primeiro que eles tiveram que expropriar uma série de terras, né, próximas à ferrovia, né? Então, uma faixa de terra próxima da ferrovia já teve que ser o território expropriado, e ali grande parte dessa população sertaneja, né, interiorana, já vai perder um pouco ali das suas moradias, vão ter que se forçar, né, a viver sobre outras condições. Muita gente vai, né, conseguir emprego durante o processo de construção dessa ferrovia. Vem também, né, baianos para trabalhar na região, mas também já representa uma certa ali expulsão dessa população. Neste mesmo contexto, nós também vamos ter, né, na região de Santa Catarina, a atuação desta empresa aqui também, né, estrangeira, a Lander Colonization, que vai passar a monopolizar o negócio, né, da madeira, da extração de madeira na região. O que era, né, uma última válvula de escape ali também, né, que fazia parte das atividades dessa população sertaneja, de onde eles podiam tirar ali algum lucro para o seu sustento, ok? Então isso tudo vai, né, acumulando ali, né, uma massa, uma população interiorana sem terra, né, passando fome e buscando ali as mínimas condições, né, de vida, né, um lugar para poder existir, beleza? Essa população, né, apresenta essas reivindicações para o governo de Santa Catarina e né, recebe ali o comando, né, a orientação para ocupar a região do que hoje corresponde, né, ao Vale do Rio do Peixe, beleza? O Vale do Rio do Peixe, vou até colocar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, ó, canetinha, pegar aqui o azul clarinho, seria bem aqui, ó, na região onde passa, né, a nossa ferrovia, né? Esta aqui é a região do Vale do Rio do Peixe, beleza? E ali, né, a população, né, vai se estabelecer ali na região, muito em torno, né, da liderança, né, do monge José Maria, né? Essa população já tinha sido guiada, né, por outros monges de caráter messiânico ali anteriormente, mas aqui a gente vai ter aí mais um episódio muito famoso com essa liderança do monge José Maria. Gente, para resumir, o que vai acontecer a partir de 1902 é um conflito onde tanto as tropas, né, governamentais de Santa Catarina quanto do Paraná atuam lutando contra este movimento, porque ele vai se criar ali praticamente um modo de vida, né, alternativo ali, né, com essas terras tomadas por essa população mais pobre, o que era considerado até mesmo uma ameaça, né, ao poder e influência dos coronéis na região. Essa guerra ela vai se estender por 4 anos, né, de resistência ali na região, mas vai terminar também em um grande massacre, né, em um grande extermínio, num dos episódios aí mais tristes também dessa nossa história brasileira. Beleza? Quer dizer, beleza não, né? Mas enfim, entenderam. Vamos lá então, adiante. Aqui nós temos uma fotografia, né, que mostra, né, uma fotografia tirada desses revoltosos, né, do contestado, e é muito interessante, né, até comentei em aula com vocês como isso parece muito, né, a questão, né, dos filmes de faroeste, né, parece muita coisa dos cowboys, né, que a gente acaba vendo aí em muitos filmes e muitos produtos culturais, beleza? Um pouquinho adiante então, a gente vai para a nossa última parte desta nossa aula,
contando um episódio que aconteceu já durante o período da ditadura civil-militar no Brasil, um episódio conhecido como a Novembrada. Vamos conhecer o que foi esta treta aí, que talvez você já tenha entendido que aconteceu em novembro, tá? O que acontece, pessoal? A Novembrada foi, né, uma treta, digamos assim, que aconteceu em 30 de novembro de 1979. E como é que estava este Brasil, né, neste período? Nós estávamos vivendo já no período de crise da ditadura, ou seja, com, né, a proliferação de maiores críticas, né, sociais, no comecinho já desse contexto de uma necessidade de uma abertura política. Só que o Brasil mal tinha saído, né, dos anos de vigência do auge da ditadura, que foi o período do AI-5, né, com censura, proibição, né, de todo tipo de manifestações, né, com mortes, tortura, né, desaparecimento de opositores políticos. E há muito tempo, né, não existia nenhum tipo de grande manifestação de rua no Brasil. As últimas grandes manifestações de rua contra a ditadura tinham sido lá a passeata dos 100 mil em 1968, antes do AI-5, né, nas passeatas que aconteceram em 1968. E neste contexto também, o Brasil já estava sofrendo muito com a inflação, tá? Com a inflação e com uma grave crise econômica também, né? Com o endividamento externo, nesse contexto aqui, que aumentava muito, né? Aumentava muito o custo de vida, principalmente para a população mais pobre. Pois bem, o que acontece? Neste dia, né, o presidente do Brasil, né, o ditador João Batista Figueiredo, visita, né, Florianópolis para a ocasião da inauguração de uma placa em homenagem ao Floriano Peixoto. Olha só que curioso, né? Então, o que a gente estava falando antes, né, agora aparece aí na forma de uma placa e o Figueiredo está vindo aí. Só que o que acontece? Quando se sabe, né, que o Figueiredo está vindo para aí, né, estudantes da UFSC principalmente, promovem um protesto, né, na frente, né, do Palácio do Governo, e um protesto que vai ter ali um pouco da adesão de pessoas que estavam na rua na hora, né, como comerciantes, taxistas, inclusive donas de casa também, que vão ali participar, né, desses gritos de protesto contra, né, a figura do João Batista Figueiredo, contra a ditadura e principalmente, né, contra, né, a situação econômica, né, que estava afetando a população. Beleza? Coloquei ali para vocês, né, donas de casa, estudantes, taxistas, juntam-se, né, com palavras ali de protesto, né, como arroz, feijão, saúde e educação. Este protesto teria desagradado, né, o Figueiredo, que da janela do palácio, né, de frente para a praça, teria feito, digamos assim, sinais, né, gestos obscenos para a população. E a partir disso se forma, né, um movimento muito maior, porque começa a correr nessa notícia e aí muita gente vai, né, para o centro de Florianópolis, né, se forma ali uma aglomeração muito grande, certo? Com o próprio João Batista Figueiredo decidindo descer para começar a ir bater boca, né, com a população ali no meio da rua, né, como vocês podem ver aqui, né, aqui, ó, destaquei para nós, né, tá ali o Figueiredo, né, saindo ali todo escoltado, né, para bater boca com a galera no meio da rua, certo? Após uma série de agitações, né, nesse dia aí que ficou muito louco, né, o episódio termina com a prisão de alguns estudantes, né, e com conflitos, né, violentos ali entre tropas, né, do governo, né, e tropas policiais e manifestantes. A Novembrada foi um episódio muito importante da história de Santa Catarina e da história desse período ditatorial no Brasil, uma vez que representou a primeira grande manifestação de rua contra a ditadura desde o fechamento maior do regime e marcando, de certa forma, o começo destas manifestações pedindo a abertura democrática e o fim da ditadura civil-militar. Certo? Gente, seguinte...
Depois, né, desse nosso conteúdo aí da aula, né, vocês também receberam, né, vão receber junto, né, vou postar para vocês nos grupos das turmas, um arquivo PDF que contém uma série de questões sobre história de Santa Catarina, abordando, né, todos os anos ali, né, desde o ano passado, desde 2019, né, para trás, acho que tem uns 10 anos mais ou menos de questões que eu coloquei para vocês, talvez um pouquinho menos, né, e assim, é para fazer essas questões, né? Façam antes, né? Principalmente antes da UFSC. Mas assim, tem muito aluno que faz a prova, faz as questões na hora de estudar e faz as questões tentando já se testar, digamos assim. Não façam desse jeito. Façam as questões com o objetivo de estudar. Porque nessas questões vocês vão ver que tem conteúdos extras, tem informações de coisas que eu não falei aqui na nossa videoaula, certo? Então, olha a questão, eu coloquei o gabarito de todas, né? Então, olha a questão, tá no último, no final, debaixo de todas as questões está o gabarito. Então, olha a questão, olha o gabarito, vê o que está certo, o que está errado, né? E aprende com as questões, aprende com as informações que estão sendo prestadas nas questões, tá? Utiliza como um momento extra de aprendizado, não só para ficar ali tentando se testar, essa até errei, etc. Certo, gente? Muito obrigado para quem me assistiu nestas duas videoaulas. Eu desejo muito sucesso para vocês, né? Na prova da UFSC, principalmente, que está aí se avizinhando, certo? Que vocês tenham um grande desempenho, especialmente em história, né? Em questões que tratem de história de Santa Catarina. E eu vou ficar completamente à disposição de vocês durante esse período aí para dúvidas, certo? Tanto das questões quanto dos conteúdos que a gente trabalhou, certo? Para dicas, para qualquer coisa que vocês queiram conversar, é só me dar um toque aí que a gente entra em contato pelas redes sociais que vocês me têm. Belezinha? Beijo, vou ficando por aqui e tchau, tchau. Agora vocês vão estudar com as questões, certo? Pega as questões e vai estudar por elas agora, beleza? Bye, bye.